Os Atlantes dominavam o uso de cristais energéticos como nenhuma outra civilização conhecida. Esses cristais não eram meramente decorativos, mas sim verdadeiros condutores de energia vital, capazes de curar, alimentar e até mesmo transportar objetos através da vibração. Dispostos de forma precisa em torres, templos e salões de meditação, os cristais funcionavam como antenas que captavam e redistribuíam a energia cósmica. A arquitetura de Atlântida era toda pensada para amplificar essas vibrações. Cada pilar, cada cúpula, cada arco era construído segundo o alinhamento astronômico e a matemática sagrada. Isso criava um campo energético harmônico que nutria corpo, mente e espírito. Atlântida não era apenas uma cidade, mas uma grande máquina viva de equilíbrio entre a matéria e o invisível. Enquanto em nosso mundo moderno ainda buscamos formas de energia limpa e sustentável, os Atlantes já haviam superado a dependência de combustíveis físicos. Eles compreendiam que o universo é composto de vibrações e que, ao ressoar com as frequências corretas, poderiam acessar fontes inesgotáveis de energia. Muitas das tecnologias atribuídas a seres extraterrestres em outras culturas, os Atlantes já dominavam. Levitadores, câmaras de regeneração, espelhos dimensionais, tudo isso fazia parte do cotidiano de uma sociedade que via a ciência como extensão da espiritualidade. Por isso, Atlântida permanece como um símbolo de tudo o que a humanidade poderia ter sido, e talvez ainda possa ser. Mesmo após o afundamento da Atlântida, os ecos de sua existência continuaram a reverberar por toda a história da humanidade. Aqueles que conseguiram escapar antes da destruição levaram consigo não apenas lembranças, mas fragmentos de conhecimento que influenciaram civilizações futuras. Esses sobreviventes, sacerdotes, mestres e iniciados, migraram para diversas partes do globo, sendo recebidos como deuses ou sábios por povos ainda em desenvolvimento. Egito, Índia, América Central, Tibete, Grécia. Todos esses locais possuem mitos fundadores que falam de seres vindos do mar, portadores de sabedoria, que ensinaram astronomia, agricultura, escrita e espiritualidade. Eles não chegaram como conquistadores, mas como guias, tentando semear novamente a luz daquilo que havia se perdido no fundo dos oceanos. No Egito, por exemplo, encontramos a figura de Toto, o deus da escrita, do tempo e da sabedoria, que, segundo algumas vertentes esotéricas, seria um dos grandes mestres atlantes reencarnado para preservar a ciência sagrada. Nos textos herméticos, Toto é associado a Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande, um iniciado que conhecia as leis universais da mente, da vibração e da correspondência entre o macro e o microcosmo. Essas leis, posteriormente reunidas no Kybalion, seriam o alicerce filosófico de diversas ordens ocultas modernas. E não é coincidência que essas mesmas ordens, como a Rosa Cruz, a maçonaria e os mistérios eleusinos, tenham símbolos semelhantes aos encontrados em escavações submarinas enigmáticas, como os triângulos, espirais e olhos solares. Tudo parece apontar para um mesmo ponto de origem. Atlântida não foi apenas um lugar, mas uma consciência que atravessou eras. No continente americano, especialmente entre os maias, astecas e incas, surgem histórias semelhantes. Seres como Quetzalcoatl ou Viracocha são descritos como deuses brancos e barbados, vindos do leste, que ensinaram os mistérios do tempo, das estrelas e da construção monumental. As pirâmides maias, os calendários lunares e solares incrivelmente precisos, os conhecimentos astronômicos avançados, tudo isso ainda intriga arqueólogos até hoje. A pergunta é: como civilizações isoladas desenvolveram, de forma tão parecida, estruturas e conhecimentos que só poderiam ter sido transmitidos por uma fonte anterior em comum? A resposta mais aceita entre os estudiosos tradicionais é o acaso. Mas entre os iniciados, a resposta é clara: essas culturas foram herdeiras diretas dos refugiados atlantes. E há ainda um componente espiritual que não pode ser ignorado. Muitos relatos místicos dizem que Atlântida era, acima de tudo, uma escola da alma. Um espaço onde os espíritos encarnavam para aprender as leis cósmicas e evoluir em consciência. Havia ali uma profunda integração entre tecnologia e espiritualidade, algo que a humanidade de hoje ainda tenta alcançar. As câmaras de cura, por exemplo, usavam som, luz e cristais para realinhar a energia dos corpos sutis. Os rituais de iniciação envolviam contato direto com entidades de planos superiores e memórias de vidas passadas eram acessadas com naturalidade. Viver em Atlântida era estar desperto, presente, em contato direto com o propósito da existência. E é isso que torna sua história tão fascinante. Ela toca em um anseio profundo que ainda existe dentro de nós. O desejo de reencontrar um estado de harmonia entre o ser humano e o universo. Atualmente, muitas pessoas ao redor do mundo têm recordações espontâneas de vidas em Atlântida. Elas sentem, sem saber explicar, uma ligação com o mar, com cristais, com templos antigos.
Outras têm sonhos vívidos de cidades circulares, de tecnologias mentais, de catástrofes aquáticas. Algumas, inclusive, dedicam suas vidas a estudar, canalizar e reviver os ensinamentos atlantes, como forma de preparar a humanidade para um novo ciclo. Porque, segundo algumas tradições espirituais, Atlântida foi apenas a quarta grande civilização do planeta, e nós agora estamos vivendo a quinta. Um novo ciclo, onde estamos sendo chamados a lembrar quem fomos, para não repetir os mesmos erros.